A mulher brasileira encontrou o modo mais seguro de amar e ser amada. My Love da cabeça branca. Oi, gente. Tô passando pra dar boa noite. Eu e My Love. Vamos dormir que amanhã cedo My Love vai me levar pra casa. My Love quer falar com vocês. Good night, guys. Thank you so much for the messages of love. Stay tuned because we'll be posting more on how we met and how our love is continuing and developing. Good night. Good night. Então, pessoal, é assim. Durante a semana eu vou pra casa. Aí eu vou postar, né? Vou postar aqui como que é a minha vida aqui. Quando você vê uma mucama de gringo viajando, usufruindo tudo do bom, do melhor, olhe bem para a idade desse homem. Essa é a combinação mais perfeita. Você já pode até ficar vestida de branco, porque já combina, né? Em vez do homem ter que pagar uma badante, termo italiano, para cuidadora, não. Que tal a badante ser a sua companheira, sua namorada? Você pode até pagar ela fazer um curso de enfermagem, assim ela já está pronta para cuidar de você. Gui, acorda, acorda. Tá na hora já. A gente tem live daqui a pouco, acorda. Tá. 3, 1. Espera, 30 segundos. Ok. 1, 2, 3, bora. Ok. Você consegue, quem doer? Você consegue, vambora. Bora, tá devagar demais. Tem que começar minha live. Daniele, você tem que trocar minha fralda. Já falei pra você parar com isso, de estar fazendo nas fraldas. A próxima vez eu vou mandar você pra Lívia Zaruti pra ela trocar suas fraldas, ok? E tem vantagens, pessoas. Não, tô falando sério, gente. Não. Esse vídeo aqui, eu vou estar dando pra você dicas valiosas de como conseguir um gringo, porque vocês, não adianta eu ficar aqui alertando, não é? Vocês falam, ai, ele é amargurada, ai, ele é isso, ele é aquilo. Então vocês querem exemplos positivos, não é? Vocês querem isso, não quer? Então tá aí. Esse é o perfil de homem para casar. Ele já teve filhos, então ele não vai cobrar a gravidez de você. Ele já está aposentado, então ele vai ter tempo para você. Ele já vai ter uma casa própria, um carro, um patrimônio, e você vai estar ali bem na hora que ele estiver bem perto de desencarnar. Você vai estar ali no lado dele. Você quer namorar comigo? Depende, qual é a sua idade? Olha, eu tenho 100 milhões de dólares na minha conta. Nossa, tão jovem, né? Gostei, pra Então mim. vamos. Perfeito. Então vamos, meu amor. É como a Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro, com uma diferença de 30 anos, ela vai ser praticamente a última esposa de Bolsonaro. Você deixaria sua filha de 18 anos namorar um cara de 42? Porque eu não deixaria. Mas o meu pai deixou. Parece uma loucura, parece que vai dar errado, mas deu muito certo. Eu, com 18 anos, na flor da idade, conheci um homem. E ele era totalmente o oposto do que me atraía em um homem. Ele tinha cabelo branco e era mais velho do que o meu pai. Eu disse, nunca que eu vou me atrair por esse homem, jamais. Só que esse homem, além de ser muito bom, ele também era apaixonante. Ele não fez só eu me apaixonar por ele, o meu pai se apaixonou por ele, a minha mãe se apaixonou por ele, meus irmãos se apaixonou por ele. Então, ele encantou todo mundo, me deixou cercada e eu já tava mais molinha do que tudo. Apaixonada! Quanto tempo passou até eu casar com esse homem? 4 dias. Depois do primeiro beijo, que levou 3 meses pra acontecer, porque eu também não sou tão fácil assim como estão pensando, né? Depois de 3 meses, rolou o primeiro beijo e eu me casei com ele em 4 dias. Me amiguei, né? Que a gente até hoje não casou, mas a gente mora junto. E foi o maior acerto do meu pai. Então, a primeira vantagem de você pegar um gringo de cabeça branca. 1. Estabilidade financeira. Ele já viveu tudo que tinha que viver. Ele agora está no momento mais vulnerável
O medo de ficar sozinho. O medo de não ser mais atraente. Então, você pode chegar. E já que na cabeça dele a mulher tem que ser mais nova, você já é. Se o senhor tem 70 anos, 80, e você 30, 40, é uma garotinha para ele. Dizem que os homens depois dos 40 estão em alta com as novinhas. Será? Minhas amigas, tudo novinha, casando com homem mais velho. É mesmo? Agora é a nova onda do momento. Será por quê? É por causa dos interesses, né? Interesse? É, ué. Homem mais velho, cara mais experiente, tem princípios e valores. Princípios e valores. Sim, ué. Valores no banco e princípio de infarto. Não fui eu que falei, tá? Me fala aqui, confere. Segunda vantagem de namorar, de casar com um gringo da cabeça branca, né? Vou colocar aqui gringo americano, gringo italiano. Olha, você se dá bem, tá bom? 2, ele não vai bater em você. Ele não tem força. Não vai bater em você, só que você tem um risco, tá? De ele chamar a polícia. Aí você vai estar fazendo mal para um idoso. Se você fizer direitinho, esse idoso vai ficar desesperado se você sumir na vida dele. Gente, olha quem veio me buscar. Olha quem tá ali. My Love é muito educado. Vai abrir a porta do carro pra mim, tenho certeza. Ai, que saudade de My Love. My Love veio me buscar aqui tudo. Anitta, My Love. Ai. Porque homens dessa época, dessa geração, que tem 70, 80 anos, eles têm aquela mentalidade pré-histórica, né? Que a mulher tem que que a mulher tem que maternar. Então, você já chega na vida dele facilitando. Lava a roupa dele, cozinha pra ele, fica rindo de tudo que ele fala. Mesmo que você não entenda bulufas da língua dele, você fica rindo. Ó, vou ensinar pra você. Olha só, olha só. Bom dia. Alguém tem um My Love desse em casa? Olha, My Love tá me ajudando a fazer make my nails. Lixar, My Love. No Love, não my aqui, Love. Love tá aprendendo, gente. Aqui nos Estados Unidos não dá pra ficar pagando unha em salão toda semana, não. No Brasil, sim, aqui não consigo. Gente, não que Love não queira pagar pra mim. Love é bonzinho, mas eu não posso. Aqui todo mundo ganha dinheiro suado. Tem outras prioridades. Love, strong, please. Isso. Ai, gente, alguém tem um My Love? Me falam aqui se alguém tem um My Love assim, que ajuda a fazer. Claro que eu tô colocando Love nessa cultura, né, gente? Love tá muito tempo sozinho, então talvez, né? Sabe o que é ajudar sua parceira. Love, everything, my feet, ok? Isso. Tá vendo como Love entende my English? Que beautiful. Você ainda pode xingar ele, né? Se você for uma mulher nordestina, né, que tem aqueles sotaques bem peculiares, você vai lá e ei, velho, esculhamba ele. A comida agora é uma rabada. Rabada de quê? Você não quer não? O quê? Você não quer não uma rabada? Não. Bora aproveitar, eu vou lhe dar uma rabada bem gostosa. Bom dia, boa. Meu Deus. Mas que pecado eu fatto io? O que foi? O que foi, amor? Rabada é uma comida, amor. De que coisa? A rabada é o rabo da vaca. Que eu O quê? Eu tô preparando pra você o rabo da vaca. O rabo da vaca? O que é o rabo da vaca? O rabo. Cos'è o rabo da vaca? É cheio, mano. Esculhamba ele que, assim, vai funcionar. Aí, gente, Que delícia. Fiz o bolo. Que delícia não, você nem provou do bolo ainda? Eu quero sto bolo. Sai do meio que eu tô filmando. Que vuol dire che sta filmando? Io quero. Eu quero, mas nega, tenha calma, que eu tô terminando ainda.
Eu tô com fome. Não tá com fome, não. Isso é uma coisa triste, é igual criança. Uma criança. Que criança? Mortar fome, não tá nem com fome, não. Isso aqui é pra merenda. Tá com fome, tu já almoçou? Eu quero merendar agora. Não você não já almoçou hoje? Já comeu hoje? Oh, Jesus. Manda abaixo d'água, por favor, vá. Só o que tu sabe dizer é isso. É só isso. É pra baixo d'água, por favor, manda não me respeita. Eu quero de comer um bolo, tu diz de não. Porque eu tô fazendo o bolo aqui, eu quero mostrar pro povo que eu fiz o bolo. Eu não l'hai mostrato, ma possiamo comer. Tô mostrando agora, tô filmando. Oddio. E melhor ainda, você ainda pode se tornar uma influenciadora. Colocando o velhinho na tela, o pessoal vai adorar. Eu quero agradecer a todos que estão me seguindo. Foi só um dia com My Love, só com My Love e deu essa repercussão toda. Nosso vídeo tá com muitas visualizações. Eu tô feliz, ele também é um cara longe, sozinho. Eu cheguei na vida dele, espero que pra somar, e ele também na minha pra somar. E fico triste agora que ele vai ficar sozinho durante a semana, mas tem que ser assim. Mas estou muito feliz, muito obrigada aí pros novos seguidores. Nossa, vai viralizar. Assim, você vai se tornar uma influenciadora bombástica. Olha, eu tava assistindo aqui uns vídeos da Brasil. Tem uma brasileira aí que ela tá muito certa. Ela faz os vídeos falando das brasileiras que vivem aqui na Europa. Elas só falta morrer de trabalhar. Os homens não fazem nada por elas. Elas morrem de medo de deixar o homem. Pois eu não tenho medo de deixar esse homem aqui, não. Tá aqui, ó. Se eu deixar esse homem aqui ou ele me deixar, eu arranjo outro. E tem mais uma coisa, quando esses homens gritar com vocês que moram aqui, vocês não têm medo de gritar com eles, não. E não tenham medo de perder esses homens daqui, não, que assim que ele deixar vocês arranjam logo outro, porque aqui a gente se separa aqui, ó, chove de macho atrás da gente. Esse aqui, ó, tá aqui ele, ó. Se eu lhe deixar ou você me deixar, eu arranjo logo outro, não é desse jeito? É claro. É claro. Tem mais uma coisa, eu não tenho medo, não. E se ele gritar comigo aqui... Se eu... Tu mata nem tu. Não, não lhe mata. Se você gritar comigo, eu grito mais alto ainda, mais alto. Eu grito contigo. Pois é, porque ele não é doido, não, gente. Então, outro benefício que eu já citei anteriormente é gravidez. Você não tem... Os filhos já estão criados, ele já se divorciou várias vezes, você não tem obrigação de engravidar dele... Então, essa é a terceira vantagem. Eu vou te falar uma coisa, esse meu velho aqui dá de 10-0 e muito bombadinho de academia, viu? As mulheres desejam meu marido. Qual a coisa mais romântica que um homem já fez por você? Ele morreu, me deixou a casa e o dinheiro. Foi a coisa mais romântica que ele fez. Eu conheci o Cristalino trabalhando na padaria. Eu era atendente, ele passava lá todo dia para tomar um cafezinho. A gente foi se conhecendo aos poucos e olha, hoje estamos casados. O que o seu marido te deu de presente de aniversário? Ah, ele me deu um carrão de aniversário, um Audi R8. Eu tô muito feliz, gente. Esse homem aqui é tudo pra mim. É isso aí, o presentão, né? Melhor marido do mundo. Do que adianta dar amor e carinho se chegar um velho da iPhone novinho? Do que adianta dar amor e carinho se chegar um velho da iPhone novinho? Final de semana é disso que elas gostam, rolê de lancha com velho nas costas. Lá no Twitter ela fica ostentando, nunca postar quem tá patrocinando. Dá pra velho? Ela dá... Eu amo esse velhinho aqui, ele é tudo pra mim. Eu não troco ele por nenhum homem. Eu sou a mulher mais feliz na terra. Tá vendo? Terceira vantagem. Chega por hoje. Quarta vantagem. A pipa do vovô não sobe mais. A pipa do vovô não sobe mais. A pipa do vovô não sobe mais. Apesar de fazer muita força. Pra subir tem que usar um Viagra, a pílula azul. Às vezes ele não pode, né? Então o testosterona tá lá no chão. Eles com 30 anos, o piselo já é mole, imagina com 70. Então você não tem nem que dar pra ele. É só deitar ali no ladinho dele, né? Ser carinhosa com ele, que pode até dormir em quartos separados. Você arruma a casa dele, você limpa a casa dele e você faz um acordo bom. Então assim, quando esse senhor desencarnar, quem vai ficar com as coisas? Não é mesmo? E outra coisa, gente, eu já falei com vocês, não penso que My Love me banca, não. Já falei com vocês, quem tá aqui nos Estados Unidos sabe muito bem, aquela que deu sorte de encontrar um milionário, ok. Mesmo milionários americanos têm outra cultura. Aqui, meu bem, é 50-50, eles gostam de rachar. Eu dei sorte que eu achei isso aqui, que nunca, aliás, dei sorte não, porque nem no Brasil eu nunca iria dividir conta com homem, mas
Pra ele já tem muito, tem aqui a minha companhia, minha beleza, meu amor, meu carinho, minha atenção, já tá no lucro ele, né? Agora as pessoas falando que, deve ser dinheiro, que eu dei sorte que eu lavava prato no Brasil. Primeiro, eu lavava prato no Brasil sim, sabe aonde? Na plataforma, que eu era enfermeira, eu poderia ter vida de dondoca na plataforma, e quem me conhece, trabalhou comigo, eu tava lá na cozinha ajudando a minha equipe. Os saloneiros, os que lavavam pratos, que cozinhavam. Sim, e mesmo que não fosse, meu amor, qual o problema de lavar prato? Qual o problema de limpar banheiro? Qual o problema? O negócio, meu bem, tá com o dinheirinho no bolso. Sou casada com um homem 36 anos mais velho do que eu, e isso é um grande problema. Não pra mim, né? Porque eu sou muito bem resolvida. Mas para a sociedade, sim. E aí vem aquela velha frase: ai, com certeza é interesse. É claro que é interesse. Eu sou bem tratada, eu ganho carinho, eu me sinto segura, eu ganho massagem todos os dias para eu dormir, eu tenho um ótimo pai dentro de casa, um excelente marido. Você acha que isso não é interesse? Ou pensa que eu ia querer estar sendo casada com um homem novinho, não vou generalizar que todos sejam assim, mas novinho, que sai jogar futebol, que não tem hora para voltar, que vive na rua, que vive de contatinho com outras mulheres no Instagram. E eu, hein? Uma experiência ruim basta. Então é claro que é interesse. Mas é interesse financeiro. Que bom que ele tem condições de dar tudo que pode para nossa família. Agora, se ele ficasse pobre, você acha mesmo que eu iria largar ele? Você não entende nada sobre o amor, né? Você tá muito enganada. Mas você vai virar cuidadora. E daí? Todo mundo tá suscetível a virar cuidadora do seu parceiro. Eu, ele, você. Todo mundo que aceita um relacionamento pode virar cuidadora. Então, se você não tá preparada para isso, não case. Não é mesmo? Corra. Então, outra vantagem. Você está com as férias garantidas. Como esse gringo da cabeça branca, ele não está trabalhando, ele já está aposentado, você vai viajar para Paris, você vai tirar férias em praias, você vai poder ir e voltar para o Brasil várias vezes, porque ele vai estar pagando tudo para você. Não é? E você pode ser mãe solteira, você pode ter mais de 30, 40 anos, você pode ter aquela barriguinha saliente que ele não tá nem ligando para isso. Acabou esse standard. Não, ele quer alguém no lado dele, né? Porque agora chegou uma outra fase, chegou o inverno. Toda hora alguém vem me fazer pergunta: se eu casar com um homem acima de 60 anos na Europa, eu tenho direito aos bens dele. Vamos lá, Portugal e Itália, acima de 60 anos é separação total de bens. Em Portugal, se o homem tiver filho, separação total de bens. Não existe comunhão universal ou parcial, tá? É separação total. Itália e Portugal têm esse regime bem rígido. Então, você que está conversando com o italiano ou com o português, que ele tem acima de 60 anos ou tem filhos, você não tem direito a nada. Você entra com a mala e sai com a mala. O máximo que você vai ter direito é uma pensãozinha que dá 300 euros. 300 euros não dá pra viver aqui na Europa, tá, amor? Só pra avisar, tá bom? Mas vamos voltar aqui. Para os outros países, não tem essa regra. Aqui na Inglaterra, você entra com seus bens, ele entra com os bens dele, e depois o governo vai dizer se vai poder dividir, mas não existe divisão. Se você tem as suas coisas, ele tem a dele, você sai com a sua e ele sai com a dele, e não tem essa história de dividir bens também não, tá? Só se vocês comprarem juntos. Mas se você tem suas coisas, ele tem suas coisas, não. Então, tipo assim, existe uma coisa aqui na Europa chamada contrato pré-nupcial. Alemanha, Áustria, Luxemburgo, Holanda, Bélgica. Esses países assinam um contrato pré-nupcial antes do casamento. Então, antes de você casar, você vai assinar um contrato pré-nupcial. O que quer dizer esse contrato pré-nupcial? Eu vou ser bem didática aqui. Você entra com a sua mala e sai com a sua mala. Você não tem direito a nada. O máximo, se ele morrer, é uma pensão. Mas se ele morrer e não tiver herdeiro, aí é outra história. Se ele tiver um filho, um sobrinho, uma irmã, um pai, você não tem direito a nada. Nada. Você entendeu o que é nada? Nada.
Então não crie na sua cabecinha que você vai arrumar um velho, rico, milionário, que você vai vir pra Europa, vai casar com ele, ele vai fazer você assinar um contrato pré-nupcial. E eles, se você não quiser assinar, eles não casam com você. Acabou. Se você não assinar esse contrato pré-nupcial, não tem casamento. O que quando você assina, você tá dizendo o quê? Que você vai sair com a mão na frente, a outra atrás e tchau. Vocês entenderam? É assim que funciona, não? Porque tem mulheres que ficam achando assim, eu vou casar com o velho europeu, e ele tem casa, ele tem isso, ele tem castelo, ele tem não sei o que, ele tem não sei o que. A hora que ele morre, meu amor, você só foi uma cuidadora de velho. Apenas uma cuidadora, tá bom? E no Brasil não existe comunhão universal de bens, isso já acabou, acho que em 1978, já acabou há muito tempo, é comunhão parcial de bens. Tudo que o cara adquire dentro, tudo que você construiu dentro do casamento, você tem direito. O que foi construído antes do casamento, você não tem direito a nada, tá? Você é herdeira dele só no caso dele não ter nenhum familiar, aí você tem direito. Agora, você tem sobrinho, filho, parente, irmão, blá, blá, não tem direito a nada não, meu amor. Nada, entendeu? Então, assim, eu tô explicando isso, porque depois vocês ficam aí querendo dar golpe nos velhos aqui, e depois quem toma o golpe são vocês, tá bom? Um beijo. Então, só que tem uma questão, tá? Os peidos, os roncos são intensos em alguns casos. Então, a solução é dormir em quarto separado. Mas se ele for muito carente, aí você vai ter que dar um jeito. Você vai ter que se acostumar a estar ali no lado do gringo roncando desesperadamente, né? Porque aí, como é que vai fazer? Né? Outra vantagem é a financeira, né? Porque você conseguindo casar com ele, você, de uma certa, dependendo em alguns países, você tem direito até a receber benefícios, né? Que ele recebia. Outra vantagem é a casa. Então, esse é o tipo de relacionamento que mais pode dar certo. A primeira tem a expectativa de vida, né? O homem vive menos. Vou brigar com o calendário biológico dele? Em qualquer lugar do mundo que você for, um homem vive no mínimo 7 anos a menos. Se vai ficando mais velho, porque aí é estatística também. Eu não falo de crença, gente, eu falo só do que é. Eu falo de dado, entendeu? Você passa de 80 anos, a maioria das pessoas com mais de 80 anos são mulheres. 90 é coisa de 80%, 100 é 90%. Então, assim, a mulher, ela tem uma longitude, né? Uma coisa maior. Então, ela tem que pegar um homem mais novo que ela. Porque senão ela corre o risco de infartar esse homem. O homem tem o risco ao infarto. Eu vou estar lá com 40 anos. Vou pegar um homem de 50, 60, igual às vezes eu vejo por aí. Aí você tá ali no bem bom com ele, o homem tem um infarto na sua frente, é perigoso, eu não vou matar ninguém. Então tem uma questão também de vai caindo, né? A pingola cai, o cabelo cai. A mulher caiu, a teta caiu, às vezes. Mas o negócio aqui tá funcionando, em qualquer idade. Mas aí pra ter filho, não sei o que, gente. Você vai fazer filho ali até 30, 40, depois você vai querer outras coisas. E o homem vai perdendo a qualidade do esperma também. Vai ficando, eu falo que é leite azedo. Você não vai arriscar pegar um leite azedo estragado. Aí vem um negócio ali com problema? Não dá. Você sendo 30 anos, 40 anos mais nova do que ele vai achar você maravilhosa, ele vai te admirar, só que você tem que ser uma boa cuidadora. Tente estudar algo que, primeiros socorros, como trocar uma fralda, tenta ser aquela doméstica do lar. Se esforce, né? Dependendo da idade desse senhor, se ele tem tipo 50 anos, tenta forçar uma gravidez, dá um jeito para forçar uma gravidez, não é mesmo? Então, nesse tipo de relacionamento, te garanto, dificilmente vai dar errado, porque como é que ele vai ser embuste? Ele nem sabe usar o Tinder. Olha que maravilha. Homens que chupam chibio podem morrer de infarto e ter a língua necrosada porque as mulheres têm muita bactéria no chibio é uma afirmação que contém exageros dramáticos, mas que toca em riscos reais, ainda que... Esses senhorzinhos aí, outro ponto positivo, eles não são da era da internet, não sabem instalar o Tinder e também o Tinder não quer ele, velho demais, não é? Então ele é mais difícil para ele.
Aí você tem que ter paciência, né? Que ele vai ficar mais em casa, ele vai jogar dominó, ele vai ficar jogando cartas. Então você tem que ter paciência. Ele não vai ser um cara que vai sair toda noite com você. Não dá, né? Mas se você é uma mãe solo, já tem alguns filhos, pô, pra você vai ser maravilhoso, não é? O amor não tem idade, não é mesmo? Ei, garoto, escuta aqui. Escuta aqui. Vou te falar pra tu, ó. Fala aqui pra eles. Vou te falar os 3 tipos de corno. 3 tipos de corno. É aqueles. Ó, o primeiro corno é aquele que vive assim, ó, na internet direto. O segundo corno é aquele que vive só assistindo jogo. Só em jogo, direto, assistindo jogo. Só fala em televisão. E o terceiro é aqueles corno que deixa a mulher sair sozinha, a mulher bem liberada, a mulher vai pra todo canto só, a mulher vai e volta e ele assistindo jogo na internet e vende filme de putaria e não enxerga a mulher em casa. Esse é o pior corno que tem. Entendeu? Tu entendeu, né? Tá entendendo o que eu tô dizendo, né? Pô, então tu presta bem atenção, viu? Meu filho, você presta atenção, viu? Se você tiver num desses 3 aí, viu? Presta atenção. Então, esse é o caminho, mulheres. Se você quer sair do Brasil, conhecer outros países, tente achar um gringo idoso para você cuidar dele. Porque não adianta, a gente pode falar, mas o homem vê a figura feminina como algo que tem que prestar serviço. E vou te contar outra coisa, outra vantagem. Quando você fica doente, esse senhorzinho fica doente, e você é a esposa dele, você é a única que vai poder ir lá visitar ele no hospital, tá no lado dele, porque os filhos já cresceram, cada um tem sua vida. Então, é uma infinidade de benefícios que você não encontra em um embuste italiano, no embuste francês de 30 anos, porque por mais que você seja mais nova do que ele ainda não fez 40, não chegou no inverno, né? Então você corre o risco de ele te trocar por uma mais jovem. No vídeo anterior que eu publiquei, que fala assim, eu não sou mais songamonga, cuidado, porque a songamonga não é aquela que acha, olha, eu sou a espertona, agora tudo é dinheiro, cuidado. Só se você realmente tiver 30 anos e buscar um senhor de 70, 80. Aí o homem vai te tratar que nem um. Mas lembrando, é o preço, né? Ele sabe que para ele ter uma mulher com 70 anos é mais difícil. E olha, gente, eu já namorei um cara pobre, né? Pobre. Eu não sabia, né, gente? Eu pensava que era nervosismo, mas não, piselo mole. Até a ex-esposa dele largou ele, porque piselo mole. Não dava mais, né? Tentei remédio, tentei de tudo, mas o piselo era mole. Raramente levantava, com muito sacrifício. Mas foi o relacionamento mais calmo que eu tive na minha vida. A gente ia no mercado, ele assistia futebol e não tinha estresse, não tinha aquela agressividade extrema. E ele fazia tudo que eu mandava, e era uma maravilha. Eu falava, troca o colchão, faz isso, faz aquilo. Ele fazia. Então, assim, se você não faz questão, né? Aí você fica com esse. Eu, no momento, ainda quero um pinto duro. Ainda. Mas se um dia me der uma louca, aí tem que ir nesses velhinhos aí. Olha, eles vão ficar felizes da vida. Não importa se você é gorda, magra, não interessa. Não importa se você tem filho, 2 filhos, se você sabe falar inglês, italiano, você pode ser analfabeta. Mas se você tá ali, no lado dele, ele vai te amar como nunca. Você vai estar bem tratada com esse senhorzinho, tá bom? Então, se você ainda quer arrumar um gringo, esse é o caminho. Não venha com essa narrativa de que você é espertona, que a língua do amor é o dinheiro, porque só tem 2 caminhos para você. Ou você vira uma do job, ou você pega o senhorzinho, tá bom? Se você fazer essa conversa com um cara jovem de 30 anos, aí o risco vai ser grande, porque ele vai te usar e ele vai instalar
né, o Tinder, vai vir outras 10 se oferecendo, né? Porque quando o homem chega a 40 anos, por aí, tem um pico, né? Tem um alta procura, né? Mas depois quando chega nos 60 anos, aí cai. Tem aquela queda brusca, tudo cai. Aí ele lembra que ele é ser humano. Aí ele lembra que todas as mulheres que ele descartou poderiam ser alguém que poderia estar com ele na velhice. Então, nesse momento que ele vai estar pronto para um relacionamento com você, tá bom? Deixa aí se você já tem um velhinho no seu lado e como é que é seu relacionamento com ele, tá bom? Deixa aí. E para homenagear, né? Se você não é mucama de gringo, deixa aí. Eu não sou mucama de gringo. Deixa aí também, tá bom?